Sabemos que vai acontecer daqui a pouco, mas nós não preocupamos, porque o futuro pertence ao Senhor. E nós não andamos pelo aquilo que nós vemos, nossos olhos enxergam, mas nós olhamos pelos olhos da fé, olhamos pelo que a palavra do Senhor diz. Pai, nessa noite que o Senhor venha falar em nossos corações, assim como o Senhor tem falado através do louvor, ó Deus, através das ministrações, através da adoração. Pai querido, às vezes a gente vem para a igreja querendo ouvir aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas de repente o Senhor tem uma palavra no qual nós precisamos, ó Deus, e eu preciso ouvir a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, eu tenho certeza que essa palavra vai servir para muitos de nós aqui, principalmente para mim. Ó Deus, que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, pelo ensino da palavra aqui nessa noite, eu tenho certeza que vai servir para você para os próximos anos. Quem sabe para os próximos 10 anos, 5 anos, 20 anos, 15 anos. Eu não sei se você já fez um planejamento da sua vida, 5, 10, 15 anos. Tem muita gente que não faz. Mas se eu fosse você, faria um planejamento da sua vida. O que eu quero ser daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? O que nós queremos ser como igreja daqui a 5 anos? Uma forma do que eu via 10, 15 anos, 20 anos atrás. Irmão, ser feliz ou infeliz, vencedor, derrotado, estar como cabeça ou por cauda, ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa fracassada, ser aquela pessoa que vai crescendo em todas as áreas da sua vida, sem estar estagnado. Sabe quem decide isso? É você que vai decidir. É cada um de nós aqui que vai decidir, porque nós vivemos, irmãos, pelaquilo que porque nós vivemos não aquilo que nós enxergamos. E a partir de hoje, viva uma vida de fé. Fala para o seu irmão assim, não precisa ser muito pertinho não. Viva uma vida de fé. Nesse ano que tem acontecido tantas coisas, qual a perspectiva de sua vida? Para daqui a 5 anos, para daqui a uma década, qual tem sido a sua perspectiva de vida? E a forma como você consegue olhar, ela vai determinar o seu propósito. A forma quando você enxerga as coisas que acontecem na sua vida, é que vai determinar a sua história. Às vezes as pessoas perdem a paixão por estudar, paixão por conquistar, paixão por, mas está acontecendo isso, eu fico desanimado, não vou ficar dentro de casa, não, agora meus planos acabaram, os meus sonhos acabaram. Mas é porque você está olhando com seus olhos físicos, seus olhos carnal. Que paixão que você tem. Poxa, eu tinha um plano no ministério para mim, um ministério pessoal. Eu tinha um plano na igreja, eu tinha um plano, sabe, para fazer alguma coisa na minha área, naquilo que Deus me chamou para fazer. Mas parece que os seus sonhos vão se esvaziando assim, sabe? Como é que você vê Deus? Que perspectiva que você tem de Deus? Quando você olha para o seu espelho, o espelho da sua casa, o que você vê? Eu tenho certeza que todos aqui, exceto talvez até crianças, de repente até criança olhou para o espelho. E o que você vê? Claro, você vê você mesmo. É porque o espelho reflete a sua imagem. Mas eu quero falar assim, o que você vê da sua vida? Como é que você vê a sua família? Como é que você vê a sua finança? Como é que você tem visto a sua vida daqui para frente? Quando você olha para o espelho e começa a pensar, porque tudo isso depende da sua fé. Tudo isso depende da sua fé. Em 2 Coríntios capítulo 7, 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não
pelo que vemos. Eu aprendi muito aqui no domingo com o pastor Licínio, ministrando a palavra sobre oração. Saindo da sua casa, e Deus mandando, ó, vai em tal lugar, e andando por fé, não andando pelo que vê, porque se ele olhasse pelo que ele estava vendo, não tinha condições financeiras, não tinha nada em casa, sua despensa estava vazia, mas ele andou pelo aquilo que ele estava crendo. Crendo em quem? Crendo na palavra de Deus. E daqui a pouco Deus ia lá e abastecia a sua despensa. Surgia ali alguma coisa que vinha satisfazer aquilo que ele estava precisando, porque ele não estava andando pelo aquilo que ele estava vendo, mas pelo aquilo que ele estava crendo. Pois nossos olhos, irmãos, precisam enxergar pelos olhos da fé. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E nós não podemos andar pelo aquilo que vemos. Nós não podemos andar pelo aquilo que está acontecendo. E existem várias mensagens. Porque está acontecendo isso, é por causa dos Illuminati, é por causa que o mundo está acabando, é por causa... E vai falando essas coisas todas. É porque no mês de janeiro agora vai acontecer isso, fevereiro, abril, aí as pessoas vão ficando com medo, irmão, vai ficando aquela opressão dentro de casa, não tem prazer de vir para o culto, adorar a Deus, porque fica preocupado com essas coisas. Mas eu tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui, não andando pelo aquilo que você está lendo, não andando pelo aquilo que a televisão te mostra, mas você vai andar e vai andar a sua vida, vai viver a sua vida pela palavra de Deus. Porque se algum dia, amanhã, o mundo acabar, tenha certeza que nós estaremos morando com o Senhor Jesus. Então não precisamos nos preocupar. E tem gente que tem prazer de ficar enviando essas mensagens. É as pessoas que não têm embasamento bíblico. Aí fica, sabe, com medo. Fica preocupado. Não vou na igreja não, porque lá, nosso Deus, o coronavírus está... E aí de vez em quando a gente encontra as pessoas em todos os lugares, menos na onde que deveria estar. Sabe onde que é? Na presença de Deus. Na presença de Deus. Irmãos, na presença de Deus é o primeiro lugar que nós deveríamos estar. Logicamente que não estou me referindo a essa igreja como local, mas é estar buscando a presença de Deus. Esse momento que nós estamos vivendo era o momento que nós estávamos, era a igreja estar mais em momento de oração. Era o momento de estarmos a igreja a orar como nunca orou antes. Era esse o momento que nós deveríamos estar orando. Mas parece que era o momento que as pessoas têm medo até de conversar umas com as outras. Mas só tem uma forma de viver bem, sabe qual que é? Viver por fé. Viver por fé. Eu aprendo muito com o apóstolo Paulo. O homem que vivia por fé. Esquentava a cabeça não, irmão. Ele saía daqui e ia para outro lugar, o barco naufragava, sabe, a serpente picava ele, era preso, era chicoteado. Eu não vou contar a história do apóstolo Paulo. Outro dia a Sandra explanou muito bem aqui para nós. E a gente percebe, irmãos, que ele andava o quê? Por fé, e não por aquilo que ele estava vendo. Se não a primeira briga, ou se nem a primeira discussão que ele teve com o João Marcos, ele ia voltar para sua casa falando, isso não é para mim não. Mas ele não desistiu. Mas ele andou por fé. A nossa fé, irmãos, é um triunfo. É um triunfo do Espírito para nossas vidas. E assim como você, com os olhos da fé, com os olhos triunfantes da vida espiritual, e com os olhos, talvez, de medo, ou talvez com os olhos da fé, não sei que olho que você está vendo neste momento, que olho que você veio aqui nessa noite, ou que olho que você vai ter em 2021, se você vai andar pelo aquilo que você está vendo, ou pelo aquilo que você professa, pelo aquilo que você crê. A escolha, irmãos, normalmente as pessoas elas fazem, mas as pessoas elas não escolhem andar por fé, sabe por quê? Por causa do medo. Pedro,
quando viu Jesus andando sobre as águas, ele falou: Senhor, deixa eu ir até você. O que Jesus falou para ele? Venha, Pedro. E o Pedro, automaticamente, ele saiu andando sobre as águas, mas aí ele teve medo. Fala assim comigo: medo. Medo é o inimigo. Sabe por que o inimigo quer colocar medo nas nossas vidas? Principalmente dos cristãos. Porque aí você fica com medo, fica oprimido, para de orar, para de ler a Bíblia, para de buscar a presença de Deus. Aí o inimigo vai ganhando terreno, vai colocando seta na sua mente, vai fazendo com que você tenha mais tempo livre. E mais tempo livre, a Bíblia fala: olha, a mente vazia é a oficina de quem? Do diabo, porque você vai ter mais tempo para ver coisas que não agradam ao Senhor, porque normalmente as coisas que agradam ao Senhor, não agradam a nós, e às vezes a gente quer agradar a nós, o nosso corpo, a nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, mas a Bíblia fala assim: enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, e eu quero que você mude sua perspectiva de vida, envolva eles com os olhos da fé, comece a enxergar com os olhos da fé, não enxerga Projeto Júbilo com apenas essas quantidades de pessoas, mas comece a enxergar como eu enxergo, 100, 200, 300 pessoas. Essa igreja aqui do lado não vai suportar de pessoas, de almas sedentas, buscando a presença do Senhor, porque eu não enxergo com os olhos carnais. Não. Projeto social da igreja não vai ter só escola de música e nem escola de futebol. Deus é fiel, vai ter várias outras oficinas que vai abençoar e vai impactar, e dentro desse processo ganhar pessoas para Jesus. Porque o intuito da igreja aqui na terra, irmãos, é fazer a vontade do Pai. O que é? Ide por todo mundo e pregai o evangelho e fazer discípulos. Se esse não for o objetivo da igreja aqui na terra, nosso tempo aqui na terra, irmão, foi em vão. Porque o nosso objetivo, Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi apenas para eu e você sermos salvos, só ir para o céu, não. Há muitas pessoas. Quando você olha para o lado, quando você olha para o lado direito, para a esquerda, quando você olha lá na sua sala da faculdade, lá no campo do futebol, quando você olha aquela turma ali jogando bola juntamente com você, só você ali cristão, quantas pessoas precisam ser salvas? Tenha em mente, irmãos, se elas não forem salvas, sabe para onde que elas vão? Para o inferno. Não tem outro lugar. Quando você olha para os seus irmãos, seus parentes, seus primos, Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 2, eu não sou apóstolo para outrem, certamente eu sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Isso significa, irmãos, que o proceder com o apóstolo Paulo, ele tem uma atitude que eu tenho aqui nessa noite, não que eu seja apóstolo, mas como pastor de vocês, como pastor da igreja, como líder espiritual, você tem que ser imitador de Jesus Cristo. Assim como nós somos imitadores do nosso pastor Sebastião, você possa ser imitador das coisas corretas que eu faço, que você também possa ser imitador de Cristo, principalmente, porque o apóstolo Paulo falou assim: seja meu imitador, como eu sou o imitador de Cristo. Foram expressões que o apóstolo Paulo ele utilizou para a igreja, e como seu pastor, irmãos, eu não vou permitir que você faça escolhas com medo. Você faça escolha com medo, não dê ouvidos a impossibilidades. Quantas pessoas perderam a oportunidade de abrir uma empresa esse ano? Quantas pessoas perderam a oportunidade de assumir uma posição de liderança no qual onde ele está? Com medo. Mas está tudo falindo. O mundo está acabando. Perderam a oportunidade, porque estão com medo, irmãos. Sabe o que é fé? Você sabe o que é fé? Fé é crer naquilo que você não está vendo. Fé é crer aquilo que você não está vendo. E a recompensa é sempre um milagre de Deus. E isto é fé. Olha, eu não estou vendo pelos meus olhos físicos, mas eu já posso enxergar.
Eu não estou vendo com os meus olhos físicos, mas pelos olhos da fé eu posso enxergar. Irmãos, é lógico que a fé, ela é um dom da alma, que vai além do impossível de ver com nossos olhos naturais, e a fé tem que se recusar, entrar em pânico. E tem gente que entra em pânico, mas quando você conversa com uma pessoa que tem fé, ela te acalma. Fique tranquilo, não precisa se preocupar, Deus está no controle de todas as coisas. Isso é uma pessoa de fé. Pessoa de fé, ela não perde cabelo, ela não perde uma noite de sono, porque ela tem fé. E aquele que tem fé, descansa no Senhor. Você tem descansado no Senhor? Ah, mas a empresa está demitindo. Irmão, descansa no Senhor. Você nem sabe o que vai acontecer. Demitiu um monte de gente, mas você está ali, porque você está descansando no Senhor. E se há alguma coisa acontecer, Deus está no controle de tudo. Ele está no domínio de tudo. É eu descansar no Senhor. Irmãos, quantas pessoas morreram de infarto esse tempo? Muita gente. Pessoas preocupadas, dentro de casa, sabe? Crer é confiar, e os olhos da fé são tremendos, irmão, que ninguém consegue ver, sabe? A fé é tão tremendo que consegue ver no escuro, aonde ninguém está vendo, você está vendo, aonde não tem possibilidades, você vê possibilidades, aonde você não vê cura, ali tem cura. Isso é fé. Sabe o que também é fé? Fé é obedecer, é ter as asas da obediência da fé. Irmãos, todos os gigantes de Deus na Bíblia Sagradas, eles foram homens fracos, que fizeram grandes coisas, porque confiaram quem estavam com eles. Lembrando aqui de Davi. Davi era um homem pequenininho, era um homem pequeno, pequena estatura. Todas as crianças aqui, vocês adultos também já ouviram a história de Davi. Davi era um homem pequeno, mas ele era um homem pequeno que encarou um leão. Ele era um homem pequeno que encarou um urso. Ele era um homem pequeno que encarou também um gigante. Mas se você olhasse para Davi e falasse, o que Davi tem? O que Davi tinha? Não tinha nada, aos olhos humanos. Mas sabe o que ele tinha? Fé. Fala assim comigo, fé. E na hora de enfrentar aquele gigante, ele falou assim, eu vou ao teu encontro, em nome do Senhor dos Exércitos. Olha, eu estou fazendo isso aqui, não é no meu nome, é no nome do Senhor dos Exércitos. Portanto, a fé recusa fracasso. De repente a gente anda fracassado porque está faltando fé, pastor. Está faltando fé na igreja. Está faltando fé nos irmãos, de crer. Fracasso, irmãos, não é coisa definitiva na minha vida. Fracasso não é coisa definitiva na sua vida. É você crer, é ter fé. Então, como é, meu amado irmão, minha amada irmã, meus filhos na fé, querem ver nos próximos anos, como que vocês enxergam, como é que você vê Deus, o que você enxerga na palavra de Deus para você nessa noite. E quando você olha o espelho, o que você vê? O que te vê te assusta? O que te vê te assusta? Um dia Deus disse para um povo que lhes daria uma terra. Falou assim, eu vou dar uma terra para vocês, uma terra que emana leite e mel, uma terra maravilhosa. E Deus mandou que pedisse através de Moisés,
enviasse algumas pessoas para espiar a terra. Em Números capítulo 3, versículo 1 e 2. E Moisés envia homens que espiassem a terra de Canaã. E eu hei de dar ordens aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Fala assim, príncipe. Sabe o que é príncipe naquela época? Quem que era o príncipe ali naquela época? Cada tribo tinha um príncipe. O príncipe é aquele que governava aquela tribo. Então não era qualquer um, era o cabeça. Olha, eu vou enviar 12, um de cada tribo. Um príncipe, um cabeça, um governante, para espiar a terra. Irmãos, você acha que Deus ia dar uma terra para criar problema para o povo de Deus? Você acha que Deus vai te dar uma coisa para te criar problema? Você acha que Deus colocou a igreja aqui na terra para criar problema e a igreja ser derrotada? Não, irmãos, a igreja é triunfante. Aos olhos humanos, porque tem países aí que estão destruindo a igreja, realmente, a igreja física. Essa igreja aqui, criada de tijolos, feita de tijolos, estão destruindo. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela nunca vai ser destruída. Ela nunca vai ser destruída. Ela nunca vai ser derrotada. Irmãos, de modo nenhum Deus fez com que nós fôssemos ou sejamos derrotados, porque Deus é perfeito em tudo que Ele faz, e Ele fez a igreja, a sua noiva, para conquistar. E Deus enviou então, Moisés enviou então aquelas pessoas do deserto de Parã, segundo a ordem de Deus, em Números capítulo 13, versículos 18 e 20. E eles falaram: vede a terra, que tal é o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, e que tais são as suas cidades em que habita, sem arraiais, sem fortalezas, também qual é a terra, se é fértil, se é estéril, se nela matas ou não, tem de ânimo e trazer o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Então Deus mandou espiar a terra. Mas se Deus manda espiar a terra, será que Deus já sabia o que tinha lá? Será que Deus sabia o que tinha naquela terra? Sim ou não? Sabia, não sabia? Você sabe por que sabia? Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do seu futuro. E tem gente que fica preocupando com o futuro. Mas não se preocupa não, irmãos. Você sabe por quê? Deus já está lá. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o bem. Sabe? Em Números 13, 27, eles relataram a Moisés e disseram: olha, nós fomos naquela terra que nos enviaste. Verdadeiramente aquela terra é boa. Ali mana leite, mana mel. E este é o fruto dela. E eles carregaram, irmãos. Você acha que é um cachinho de uva desse tamanhozinho aqui? Não, isso aqui é falso, viu, irmão? É bonitinho assim, mas é falso. Mas você acha que o cacho de uva que eles estavam carregando é desse tamanhozinho? De maneira alguma. Foram precisos de alguns homens carregar a uva daquele lugar. De tão grande, pesado que era. A terra era preciosíssima. Mas o que Deus nos dá, irmãos, é sempre o melhor. Vou repetir, o que Deus nos dá é sempre o melhor. Vamos aplaudir o Senhor nessa noite? O que Deus nos dá é sempre o melhor. Mas nem tudo que Ele nos dá é nos dado assim de mão beijada. Existe o quê? Luta. Ah, Senhor, eu quero um trabalho bom. Existe luta. Eu quero uma empresa. Se eu quero um empresário, irmão, vai trabalhar dobrado. Não espere que não vai trabalhar dobrado. Porque lá na empresa você tem horário, empresário não tem horário. Você tem que dar conta. Não é? Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Luta. Mas Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para mim.
Mas eles trouxeram uma boa notícia. Pega água para mim. Eles trouxeram uma boa notícia, mas também trouxeram más notícias. Olha, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. A cidade muito grande, fortificada. Também vimos ali os filhos de Anak, os filhos dos amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Aí os espias começaram a ver as dificuldades. Mas aí Calebe, juntamente com Josué, fizeram calar, muito obrigado, fizeram calar o povo perante Moisés e disse: vocês estão olhando com os olhos da carne. Vocês estão olhando com os olhos da carne. Aí as pessoas viram esses líderes aqui. Ao todo, se eu não me engano, são 10. Ah, mas será que vai? As pessoas ali, não. Às vezes nós mesmos líderes, mas será que vai dar certo? Mas tem tanta dificuldade, não sei falar. Sabe o que eu enxergo aqui? Olhos da carne, começando a ver as dificuldades, começando a ver os empecilhos. Vocês estão olhando com os olhos da carne. Aí Calebe disse: olha, vocês estão olhando com os olhos da carne, mas vamos subir, vamos entrar naquela terra, vamos possuir essa terra, nós vamos certamente prevalecer contra ela. No versículo 30 fala assim: eia, subamos, fala assim comigo, eia, subamos, está fraco, eia, subamos, possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor mais uma vez? Aí ali começa a haver divisões. Começa a haver divisões ali agora, porque tem uma galera que não quer ir, está com medo. E realmente tem essa galera que tem medo. Medo de enfrentar, medo de conquistar. Mas aí, esse relógio está parado? 11h30? Então está dentro do horário. Aí tem essa galera com medo, mas tem a galera que é corajosa, a galera do Josué e Calebe. Quem é que é a galera do Josué e Calebe aqui? Diga amém. Fala assim: eu sou aqueles que pertencem à galera do Josué e Calebe. Irmãos, esses espias que deram esse relatório, eles olharam para as promessas. Olha, o campo está verdejante, só que está precisando de trabalhadores para a seara. A seara é grande, está faltando trabalhadores. E esses espias olharam com medo, mas tinha 2 que acreditaram, não naquilo que eles estavam vendo, mas acreditaram naquilo que quem mandou eles enviar ou espiar a terra, que era Deus. Josué e Calebe olharam para a terra com os olhos da fé, e com os olhos que você vai ver os próximos anos. Que olhos você vai ver o ano que vem, 2021, daqui a pouco, falta 20 e poucos minutos. Que olho que você vai ter, que olho, que visão que você vai ter daqui a pouco, nesses próximos anos. Irmãos, eu estou tratando aqui, sabe de quê? Da sua família. Que olhos que você vai ter da sua família, do seu casamento, das suas finanças, dos seus sentimentos, do presente, do seu futuro. Eu não quero brincar aqui com a vida de ninguém, mas nós não podemos andar pelo aquilo que nós vemos, mas andar pelos olhos da fé. E a palavra negativa, palavra de impotência, de medo. Essa palavra de impotência, essa palavra de medo, sabe o que causou naqueles que não acreditaram? 38 anos andando pelo deserto,
38 anos. Aquelas pessoas que não creram, andando pelo deserto. E Deus o deixou morrer, porque eles desafiaram a Deus. Mas você não está aqui para desafiar a Deus. Isso é coisa do passado. Isso é coisa da lei. Você não precisa provar a Deus, você precisa apenas confiar em Deus. Então eu quero que você comece a confiar em Deus. Comece a crer na promessa de Deus, a declarar para a sua vida: Senhor, eu não quero enxergar pelos olhos carnais, mas eu quero enxergar pelos olhos da fé. E aqueles 2 homens, para encerrar, eles conquistaram aquela terra, depois de 38 anos, esperando. Caleb já idoso, Moisés já não estava presente, mas eles conquistaram a terra que Deus prometera, porque eles não enxergaram pelos olhos os olhos carnais, mas os olhos da fé. Você que está aqui nessa noite, fique de pé. De repente tem enfrentado essas lutas durante esse tempo, esse ano que está findando, e tem enxergado, irmão, pelas coisas que estão acontecendo, tem enxergado pelas coisas que você tem visto. Mas eu convoco você a enxergar pelos olhos da fé, a enxergar aquilo que a palavra de Deus diz. Feche os seus olhos nessa noite. Você que de repente está triste, você que está magoado, você está com medo. Ah, Senhor, 2020, essas coisas não acabaram, tanta coisa acontecendo, estou com medo, estou abatido. Mas com os olhos da fé, comece a enxergar o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu tenho certeza que essa igreja aqui, irmão, não vai ser a mesma no ano 2021. Em nome de Jesus, a partir de hoje, feche seus olhos, Pai querido. Ó Deus, a palavra que nós ministramos aqui nessa noite, ó Deus, a palavra que nós ministramos aqui nessa noite, Senhor, nós estamos orando ao Senhor. Nós estamos orando ao Senhor, ó Pai, pelos olhos da fé, Deus. Nós não queremos virar esse ano, nós não queremos começar o ano 2021, ó Deus, com os mesmos olhos que nós estamos terminando esse ano. Ó Deus, estamos determinando em nome de Jesus, pelos olhos da fé, ó Deus, vamos conquistar em nome de Jesus, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus, ó Deus, e vamos também conquistar objetivos, sonhos, ó Deus, espirituais, sonhos também pessoais, em nome de Jesus. Caia por terra todo medo, caia por terra toda tristeza, caia por terra em nome de Jesus tudo aquilo que não procede do Senhor, ó Pai, porque nós temos que andar por fé, Pai, e não pelo aquilo que nós vemos, em nome de Jesus, gostaria também que você